Você lembra do momento em que as criptomoedas começaram a fazer sentido para você? Para mim foi quando eu percebi que havia muito mais nas criptomoedas do que apenas o Bitcoin. Existem milhares de outras moedas, tokens e aplicativos descentralizados, e cada um com suas próprias características únicas. Agora eu também me lembro de quando eu tentei explicar pela primeira vez para os meus amigos, para minha família, sobre esse enorme ecossistema, e passou, meu amigo, completamente despercebido. Ninguém deu bola, ninguém deu moral. E esse foi um dos motivos por qual eu decidi criar esse canal, porque a educação é a chave para a adoção em massa das criptomoedas. Porém, o início dessa curva de aprendizado pode ser bem complicada para aqueles que só conhecem o dinheiro tradicional, como seu avô, seus tios e até seus pais, com certeza. Conceitos como blockchain, mineração e staking são difíceis de entender e mais difíceis ainda de explicar de forma simples. Como tenho certeza que muitos de vocês também podem me confirmar, isso pode ser um problema quando você está tentando fazer seus amigos, sua família, o seu parceiro entenderem para onde está indo todo o seu dinheiro e por quê. É por isso que hoje eu vou te mostrar como explicar conceitos complexos de cripto de uma forma que eles entendam, e até mesmo como responder as perguntas e preocupações que provavelmente vão surgir. Vai ter aquelas perguntinhas malandras difíceis de responder, mas eu vou te ajudar. Antes de continuar, existe um aviso que você precisa ouvir. Eu vou te contar muitas coisas hoje, mas nada disso é conselho financeiro, porque isso seria sem graça. Eu prefiro te dar o conhecimento que você precisa para encontrar o seu próprio caminho, para sair dessa escravidão que é a CLT e o sistema tradicional. Meu nome é Bruno, e sabe aqueles heróis da Marvel, tipo Thor, Capitão América, o Homem de Ferro? Então, eu sou o herói das criptos. Se você quiser se juntar à minha luta cripto, se inscreva no canal, clica no sininho de notificações que aparece à direita, e lembre-se que assistir esse conteúdo até o final ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas, então fica aí até o final que vai valer a pena. Agora eu vou te contar como você pode ajudar outras pessoas a entenderem as criptos de verdade. Se a minha experiência pessoal servir como referência, a primeira pergunta que você provavelmente ouve quando começa a falar sobre criptomoedas com seus amigos e família é a seguinte: mas afinal, o que é criptomoedas? E agora eu vou te falar como que eu respondo essa pergunta. Simplificando, as criptomoedas são como moedas normais, exceto que são totalmente digitais. E cada moeda individual de criptomoeda é basicamente apenas um conjunto de números e letras. Isso pode soar até um pouco complicado, mas na verdade não é muito diferente do que já vemos com o dinheiro tradicional hoje em dia. Deixa eu te explicar melhor. Quase toda nota física de dinheiro no mundo tem um número de série único. Esse número de série corresponde a informações como quando a nota foi impressa, onde foi impressa e assim por diante. Em teoria, mais ou menos, um registro de todas as notas já impressas e onde elas estão é mantido por um banco central, que compartilha essas informações com bancos menores, tipo o Banco da Caixa, o Banco do Brasil, Itaú, e com o governo. E se você tem um cartão de débito ou crédito, sabe que nele também existe o número da sua conta. Você também tem uma senha ou tem um número PIN que usa para acessar o dinheiro dessa conta. Sua agência bancária conhece o número da sua conta e o seu nome, porque você precisou fornecer as suas informações pessoais para abrir essa conta. Essas informações também são compartilhadas com o Banco Central e com o governo. Agora digamos que você tem uma nota de R$10 com o número de série ABC e que o número da sua conta bancária seja XYZ. Quando você deposita essa nota no banco, ela é registrada na sua conta e o banco mantém essa informação. Com criptomoedas, o princípio é parecido. Assim como o dinheiro tradicional, quase todas as criptomoedas podem ser divididas em partes menores. No caso do Bitcoin, por exemplo, cada BTC pode ser dividido em 100 milhões de partes menores chamadas satoshis, que seriam como centavos para R$1. Tipo, R$1 tu pode dividir lá em 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos. E o endereço de carteira de criptomoedas é como uma conta bancária, mas não existe um cartão físico associado a ela. Diferente do banco, você não precisa fornecer informações pessoais para criar essa conta. Isso significa que sua carteira de criptomoedas não pode ser fechada nem suas transações bloqueadas, já que você tem total controle sobre ela o tempo inteiro. A desvantagem disso é que se você perder o acesso à sua carteira ou esquecer de anotar a frase de recuperação que tu recebe quando cria a carteira, você simplesmente vai perder todas as suas criptomoedas para sempre, nunca mais vai ver elas.
se foi embora. Ao invés de bancos, as criptomoedas usam redes descentralizadas. Em vez de uma única instituição controlando tudo, há diversos computadores ao redor do mundo armazenando e processando as transações. E esses computadores, eles recebem criptomoedas como recompensa por ajudar a processar as operações na rede. Isso torna a rede segura, porque não há um único ponto de falha. Tem computadores no mundo inteiro, então se um falhar, tem o resto do mundo todo. Como que vai falhar tudo ao mesmo tempo? São milhares de computadores. E eles não são simples computadores, são computadores super potentes, completamente diferentes desses que a gente já viu no nosso dia a dia. Não são esses CPU que você vê por aí. Pode ter certeza disso. E isso tudo é a descentralização, que é exatamente o oposto do modelo centralizado dos governos e dos bancos. Agora, se você ainda não ligou os pontos, isso significa que as moedas digitais que os bancos estão criando atualmente não são criptomoedas reais. Essas moedas digitais emitidas pelos bancos são centralizadas, controladas por um único ponto. Talvez e provavelmente você já tenha ouvido falar de Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, mas na verdade existem milhares de criptomoedas, assim como há centenas de moedas tradicionais diferentes, como o real, o dólar, o euro, a libra. E o interessante é que cada criptomoeda é diferente e nem todas foram projetadas para o uso de transações cotidianas. De forma geral, existem dois tipos de criptomoedas: moedas e tokens. Moedas, coins, são aquelas criptomoedas pertencentes a redes criadas do zero, como o Bitcoin. Essas moedas são recompensas dadas aos computadores que processam as transações na rede. Essas moedas são recompensas dadas a computadores que processam transações na rede. E como criar essas redes é algo muito complexo, apenas algumas dezenas de criptomoedas são realmente moedas. Todas as outras criptomoedas são chamadas de tokens. Diferentemente das moedas, os tokens são muito mais fáceis de criar e podem ser usados para diversos propósitos. Por exemplo, uma empresa chamada Circle emite um token chamado USDC, totalmente garantido por dólares americanos. Para cada USDC emitido, há um dólar americano guardado no banco pela Circle. Você pode transformar seus dólares em USDC ou resgatar os seus USDCs por dólares novamente. A Circle, empresa que emite o USDC, é totalmente regulada nos Estados Unidos e regularmente auditada para garantir que possui reservas suficientes para respaldar cada token que emite. Agora, falando em segurança, o mais importante que você precisa saber sobre os tokens é que muitos deles não passam de golpes. Isso acontece porque criar tokens é algo extremamente fácil. Por isso é fundamental ficar atento e pesquisar muito bem antes de investir em qualquer token novo. E é muito fácil fazer esses tokens valerem muito dinheiro muito rápido e darem golpes. É apenas alguns anúncios em redes sociais, algumas matérias pagas em sites de notícia e pronto. Eles podem enriquecer da noite para o dia às custas dos iniciantes em cripto. E naturalmente a próxima pergunta que seus amigos curiosos sobre criptomoedas vão fazer é a clássica e eterna: As criptomoedas são seguras? Afinal, já ouvi dizer que são usadas por golpistas e criminosos e continuo vendo notícias sobre ataques hackers em criptomoedas, acontece de vez em quando. Bom, geralmente eu respondo esse tipo de pergunta da seguinte forma: a segurança das criptomoedas depende do contexto. Primeiro, nem todas as criptomoedas são iguais. Algumas priorizam velocidade ao invés da segurança, e as consequências disso aparecem bem rápido. Felizmente para nós, sempre há hackers tentando invadir redes de criptomoedas para tentar criar moedas ou tokens do nada por um belo lucro. Isso pode parecer assustador, mas na verdade não é diferente do que acontece com bancos e empresas diariamente. Quando os hackers conseguem invadir, as empresas afetadas geralmente reforçam a sua segurança. O mesmo acontece com as criptomoedas. Isso significa que a maioria das criptomoedas que existem há anos já foi bastante testada e reforçada justamente por sempre estarem sob ataque. Sempre. E se você ainda não está convencido, considere o seguinte: como mencionei antes, algumas redes de criptomoedas são compostas por computadores espalhados pelo mundo, que constantemente verificam o histórico de transações e saldos. E para corromper uma rede assim, seria necessário hackear mais da metade dos computadores ao mesmo tempo. Como eu falei antes, algo praticamente impossível no caso de uma rede como o Bitcoin, que possui milhões de computadores conectados globalmente. Dito isso, algumas redes menores são mais vulneráveis. Redes menores que eu falo é exchanges como a Binance, Bybit, Coinbase, que são centralizadas, que é onde a maioria dos hacks em criptos ocorre.
Esses são alvos mais fáceis e lucrativos do que uma carteira pessoal de criptomoedas, que é extremamente segura. E é por isso que você deve sempre manter as suas criptomoedas na sua própria carteira pessoal e utilizar as corretoras, exchanges apenas nas negociações de retiradas muito rápidas. E quando eu falo de carteira pessoal, nada supera uma carteira hardware. E sobre as atividades criminosas, é verdade que hackers frequentemente exigem pagamentos em criptomoedas, principalmente o Bitcoin. No entanto, eles costumam trocar rapidamente esses Bitcoins por moedas com maior privacidade como a Monero, já que transações de Bitcoin são públicas e facilmente rastreáveis pelas autoridades, até mais que dinheiro tradicional, sabia? E portanto não faz sentido para os criminosos manterem ativos rastreáveis na mão deles, não tem lógica isso, né? E criptomoedas como a Monero, que eles transacionam rapidamente, né, do Bitcoin para Monero, são totalmente privadas, com a criptografia que nem mesmo o governo dos Estados Unidos consegue quebrar, o que é totalmente impressionante. Mas na prática, a grande maioria das criptomoedas não é usada para fins criminosos, apenas algumas poucas são ativamente utilizadas por criminosos. E agora, falando do verdadeiro risco das criptomoedas, ele está relacionado ao investimento em si. As criptos são extremamente voláteis e seus preços eles podem subir e descer, por exemplo, 50% em um único dia. Então investir muito pode ser muito perigoso, especialmente usando algo chamado alavancagem, que basicamente significa negociar com dinheiro emprestado à corretora. Por isso que você deve investir apenas o que está disposto a perder, nem um centavo a mais. E que fique bem claro que isso não é um conselho financeiro, é só uma dica. E pensando que ainda não te perguntaram, a próxima pergunta provavelmente vai ser algo como: por que as criptomoedas são tão voláteis? De onde vem o valor delas? E a minha resposta já seria como uma pergunta retórica. O que dá valor ao seu dinheiro na sua conta bancária? Tinha uma época que no caso do dólar era o ouro que garantia o valor da moeda, mas isso mudou e desde então todas as moedas estatais perderam valor ao longo do tempo, porque agora são sustentadas apenas pela confiança nas instituições, nos governos, né, que as emitem. Confiança essa que vem caindo há muito tempo, né, há décadas. Além disso, governos têm ativamente impresso e manipulado suas moedas para beneficiar a si mesmo e as corporações que os financiam, né, prejudicando em muito as pessoas comuns. Isso gerou níveis recordes de inflação que incentivam tudo isso, essa impressão de dinheiro é para incentivar as pessoas a gastarem mais ao invés de poupar. E isso, né, leva ao consumo excessivo e aos desastres também ambientais que eles tanto dizem priorizar, né? Que eles tentam evitar, meu Deus, não temos que cuidar dos desastres ambientais. Eles não querem cuidar de nada disso, não. Voltando à pergunta inicial, o Bitcoin tem valor porque seu perfil econômico é semelhante ao do ouro, tem uma oferta limitada e uma pequena quantidade nova é criada por dia, sendo essa quantidade cortada pela metade a cada 4 anos. Se a demanda pelo Bitcoin se mantiver, seu preço poderia dobrar a cada 4 anos, mas a demanda tem aumentado à medida que percebemos a fraqueza das moedas tradicionais, algo, né, que foi intensificado ainda mais pela pandemia. Conforme a economia básica dita, quando algo tem uma oferta limitada, mas sua demanda cresce muito, o preço inevitavelmente vai subir. Muitos investidores também veem o Bitcoin como uma forma segura para proteger o seu capital totalmente fora do sistema financeiro tradicional. Inclusive, eu faço isso, eu mesmo. Outro ponto importante é que a maioria das criptomoedas acompanha o movimento do Bitcoin. Ainda assim, algumas como Ethereum têm um valor significativo devido à utilidade que oferecem. A rede Ethereum permite criar tokens que mencionei antes para vocês e também permite criar aplicativos e sites descentralizados que não podem ser censurados ou derrubados. Todas essas transações para fazer esses aplicativos exigem ETH para pagamentos de taxa, né? Isso significa que, conforme a rede Ethereum é mais adotada, a demanda por ETH aumenta. E a Ethereum tem crescido muito nos últimos anos. É impressionante, algo fora da realidade, tirando o Bitcoin, né? E uma adoção que está acontecendo, sabe a Visa, do teu cartão de crédito, cartão de débito, ela está testando pagamentos na rede Ethereum, utilizando aquele token USDC que mencionei antes também para vocês. E até mesmo o Banco Central Europeu já emitiu o título usando a blockchain da Ethereum. Agora, o motivo pelo qual o valor do Bitcoin e do ETH e qualquer outra criptomoeda oscila tanto todos os dias é porque basicamente ninguém sabe qual é o verdadeiro valor dessas tecnologias. Os preços das ações, ouro e moedas tradicionais também oscilam diariamente,
pelo mesmo motivo, mas as criptomoedas são ainda mais voláteis porque o que elas oferecem é simplesmente revolucionário. Redes de criptomoedas permitem emprestar, poupar e tomar dinheiro emprestado sem a necessidade de identidade, histórico de crédito ou simplesmente um banco, não precisa de um banco. Elas possibilitam fazer negócios diretamente com outras pessoas, sem intermediários. Então tu não precisa de um banco para fazer uma transação comigo. É só você e eu, sem o banco, não tem ninguém no meio. É só nós dois. Elas também permitem que comunidades juntem seus fundos e votem em como gastá-los, potencialmente eliminando a necessidade de governos, não precisa de um governo, e nem de políticos corruptos. Você poderia até dizer que as criptomoedas são equivalentes a uma tecnologia alienígena, poderosa, que ameaça o domínio dos poderes estabelecidos. Então todo esse potencial faz o investidor médio de cripto ficar muito emocional. A menor possibilidade de repressão pode causar uma queda forte no mercado. É assim que funciona. E o rumor mais absurdo pode gerar um grande aumento de preço. A longo prazo, no entanto, é possível ver que as criptomoedas estão crescendo e esse crescimento dificilmente vai parar tão cedo. E nesse ponto, provavelmente você já convenceu o seu grupo de que criptomoedas é bastante legítimo, né? Isso significa que basta apenas uma pergunta para eles fazerem. E agora, nesse ponto, você provavelmente já convenceu o seu grupo de que criptomoedas é algo bastante legítimo. Isso significa que basta apenas uma pergunta para eles fazerem. Quais criptomoedas eu devo comprar? Antes de responder, lembre-se de enfatizar que nada do que você disser é conselho, não é nada disso. Caso contrário, você pode acabar tendo problemas se os investimentos deles derem errado, é isso mesmo. E é por isso que geralmente eu respondo da seguinte forma: as criptomoedas que você escolhe investir dependem do seu prazo e da sua tolerância a riscos. Sobre o prazo, o mercado de cripto parece seguir um ciclo de 4 anos. Atualmente estamos na fase de bull run, que é a alta do mercado, quando os preços sobem gradualmente. Esse mercado de alta pode terminar ainda nesse ano de 2025 ou no início de 2026. A probabilidade de vender suas criptos no ponto mais alto é quase nula. Ainda assim, ganhos de 2 ou 3 vezes o investimento são possíveis, especialmente se você segurar até o próximo ciclo de alta. Curiosidade: comprar e segurar criptomoedas dá praticamente o mesmo lucro que ficar negociando todo dia e toda hora. Algo que não recomendo, a menos que você queira se dedicar em tempo integral, ficar o tempo todo ali na frente do computador. Sobre tolerância ao risco, embora pareça engraçado, considerando que criptomoedas já são arriscadas, há graus variados de risco dentro do mercado. Logicamente, quanto maior o risco, maior possivelmente a recompensa. Então, quanto mais risco você toma, maior pode ser a recompensa. Claro que a perca também existe. A forma mais fácil de medir o risco e recompensa é observar o valor do mercado da criptomoeda, o market cap. Essa é uma métrica extremamente importante porque o valor unitário pode enganar. O market cap é calculado multiplicando o valor atual de moeda ou token, né, pelo seu fornecimento em circulação. Por exemplo, vamos usar de exemplo agora tipo a Dogecoin. Está em alta posição porque possui uma oferta de 130 bilhões multiplicada por seu preço atual de cerca de 30 centavos. Como regra geral, quanto menor o market cap, mais potencial tem a criptomoeda para crescer, independente do preço unitário, pois exige menos dinheiro para aumentar o seu valor. Com exceção de algumas criptomoedas, a maioria das criptomoedas no top 10 por market cap são consideradas investimentos de baixo risco. Moedas como Bitcoin, Ethereum, a Cardano provavelmente continuarão por anos e ainda podem dobrar e multiplicar de valor antes que essa fase de alta termine. As outras 90 criptos entre as 100 maiores podem ter ganhos de 3 a 5 vezes, isso é muito possível, mas quanto mais você desce na lista, mais arriscado é o investimento, mais arriscado ele se torna, já que exige menos dinheiro para causar grandes quedas. Eu pessoalmente evitaria qualquer cripto fora das 200 maiores por market cap, porque os projetos mais sérios já emergiram igual um submarino, já subiram. E ir além disso é puro jogo de azar, né? Tu vai querer apostar nas moedas que estão sendo lançadas a qualquer momento? Isso é loucura total e é aposta, isso não é investimento no mercado. Bom, e o tutorial de hoje é isso, sobre como conversar com pessoas que não conhecem sobre criptomoedas. Se você gostou, clique no botão de curtir. Se não gostou, dê o dislike, mas não passe por esse vídeo sem tomar uma atitude. Pode me xingar nos comentários, mas se tiver um comentário de valor, também comentem. E se você é um louco por criptomoedas, compartilhe com seus amigos, compartilhem com sua família. Por favor, ajudem eles também. Eu também quero saber como você responde essas perguntas de criptomoedas. Comentem aqui as perguntas mais bizarras que vocês já tiveram e dúvidas também. E deixa eu saber aqui nos comentários. Manda aí. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.